Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Ágora do Conhecimento. Hoje a nossa aula de Física será sobre uma temática que sempre está presente, tanto na prova do Enem, quanto em outros vestibulares. E que temática seria essa? Energia, certo? E para hoje eu separei um dos conceitos principais para iniciar a nossa aula, que seria o de trabalho de uma força. O que seria o trabalho de uma força? Trabalho nada mais é que apresenta como característica o quê? Ele corresponde a uma relação que existe entre força e deslocamento, certo? E é importante lembrar que trabalho ele está vinculado aqui à força e não ao corpo em si, certo? Então, se a gente quisesse transformar em uma única frase esse conceito de trabalho, que seria trabalho, ele passa a existir quando uma força é aplicada sobre o corpo. Mas além disso, esse corpo ele precisa se deslocar, beleza? Então, trabalhando os principais tipos de força que podem estar relacionados com o trabalho, o primeiro deles seria o quê? O trabalho de uma força constante. Como eu disse, força constante, ela precisa ser constante em três aspectos: módulo, direção e sentido, já que força é um conceito vetorial, certo? Um outro tipo de vetor que a gente precisa trabalhar é o vetor deslocamento, que vocês podem ver através dessa figura aqui. Que o vetor deslocamento ele tem origem na posição inicial do corpo e tem extremidade na posição final do corpo, certo? Existe uma força F que está sendo aplicada aqui e existe um ângulo que a gente vai trabalhar daqui a pouco. O que é importante que vocês lembrem? Basicamente o que eu coloquei como uma observação aqui. Qual a diferença entre deslocamento e distância? Deslocamento é um conceito vetorial que vai levar em consideração o quê? Apenas a posição final e a posição inicial. Já a distância, ela leva em consideração todo o espaço que foi percorrido. E como é que a gente pode ver isso através da nossa figura? O deslocamento ele foi da posição inicial até a posição final. Só essas duas considerações. Já a distância seria todo o espaço que foi percorrido, ou seja, seria esse zigue-zague aqui que o corpo teve que fazer até chegar à sua posição final. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente está falando de trabalho de uma força constante, a gente já viu quais são as suas características e agora a gente precisa saber como é que calcula. Bom, muita gente lembra de que trabalho é força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Só que ninguém sabe o quê? Qual seria a função do cosseno em si? Por que esse cosseno está aqui? A função do cosseno nada mais é do que transformar aquela força que está inclinada, por exemplo, que está na diagonal, em uma força que está paralela ao deslocamento. Então observa aqui, vê só. A força, o trabalho, na verdade, ele teria o quê? Uma fórmula básica que seria trabalho é igual a Fx vezes o deslocamento. Fx vezes o deslocamento. Por que Fx, Bruno? Porque seria a força que está paralela ao deslocamento. Só que, considerando essa força aqui, essa força ela está o quê? Na diagonal, certo? Então a gente vai considerar ela como se fosse uma força resultante, por isso que vai quebrar ela em quê? Nas suas componentes. Uma componente Fx, uma componente Fy. Como a gente já sabe que está trabalhando com o cosseno em si, o que é que a gente precisa saber? Que o cosseno nada mais é do que uma relação matemática que existe entre um cateto adjacente ao ângulo, que é aquele que está colado ao ângulo, e a hipotenusa, de tal forma que o cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, que é o f de x, dividido pela hipotenusa, que é f, ou seja, cosseno de θ, f de x sobre f. Como o f está dividido, ele passa para o outro lado, multiplicando, de tal forma que o f de x é f vezes o cosseno de θ. E por que a gente teve que achar essa relação com o f? Porque as questões elas não trazem o quê? O valor do f de x, ela traz o valor do f, por isso que a gente teve que fazer essa relação aqui. Então, na fórmula básica que a gente poderia pensar, trabalho é igual a força f de x vezes o deslocamento. Só que, no lugar de f de x, a gente achou que f vezes o cosseno de θ. Então, nesse lugar aqui, a gente vai colocar, ó, trabalho é igual a força, que é o que a questão vai dar, vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Ah, mas tu separasse força e cosseno de θ, não tem problema. A ordem dos fatores não altera o produto. Beleza? E o que é que vocês precisam lembrar também que eu separei aqui para vocês? O que seria seno, o que seria cosseno dentro de um ciclo trigonométrico. Vê, esse aqui é o ciclo que a gente estava falando. E tudo que a gente vai falando na horizontal, a gente vai estar falando do cosseno, por isso que ele está mais espremido na horizontal, certo? E tudo que for na vertical, a gente colocou o seno, por isso que ele está mais comprido na vertical. certo? E quais os valores que a gente precisa lembrar basicamente do cosseno? Bem, o cosseno
de 0 grau vai ser o quê? 1. Já o cosseno de 90, 0. O cosseno de 180, menos 1. Então, o que é que vocês precisam lembrar? Se a força ela for paralela, de tal forma que ela esteja no mesmo sentido, certo, do deslocamento, o que é que vai acontecer? O ângulo entre a força e o deslocamento vai ser igual a 0. Logo, o cosseno de 0 é igual a 1. Força vezes o deslocamento vezes o cosseno de 0, que é 1. Vai ficar trabalho de uma força é igual a força vezes o deslocamento, certo? Já se a força ela estivesse aplicada, por exemplo, no sentido contrário, certo? No sentido oposto, o que aconteceria? O deslocamento é para cá e existe uma força aplicando para cá. Existe um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. O que é que vai acontecer? Cosseno de 180 graus é menos 1, por isso que ficaria trabalho de uma força é menos F vezes deslocamento, certo? Mas isso aí é só por convenção do que aparece no cosseno, certo? O que é que vocês precisam lembrar também? Que cosseno de 90 graus é igual a 0. E como é igual a 0? Se, por exemplo, uma força for na vertical e ela estiver, por exemplo, com um ângulo de 90 graus, o que é que vai acontecer? O ângulo de 90 graus vai fazer com que o cosseno de 90 seja igual a 0. Qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0. O que é que a gente pode tirar isso como aprendizado? Que qualquer força que seja perpendicular, ou seja, que forme um ângulo de 90 graus com o deslocamento, não vai realizar trabalho. Tranquilo? Então vamos lá. Continuando, trabalho de uma força ainda, agora a gente vai trabalhar a força de módulo variável, que tem como principal exemplo o quê? A força elástica, certo? E como é que a gente calcula esse tipo de trabalho? Seria através de um recurso gráfico. Que recurso gráfico seria esse? Um gráfico que tem como ordenada a força e como abscissa o deslocamento, certo? Esse deslocamento aqui. E aí formou uma reta, essa reta vai formar uma área entre até a reta e esse valor da abscissa, certo? O eixo da abscissa. Essa área aqui vai ser numericamente igual, não é igual, ela é numericamente, apenas um número é igual ao trabalho. Então, no recurso gráfico, quando a gente estiver falando de uma força que tem módulo variável, a gente vai dizer que trabalho é numericamente igual à área. Beleza? E passando para o último tipo de força seria o trabalho de uma força resultante, que vai dar origem àquilo que a gente conhece como teorema da energia cinética, que vai nos mostrar basicamente que trabalho é energia. Trabalho é energia, certo? E ele vai dizer que o trabalho de uma força resultante é igual à variação da energia cinética. E como é que a gente pode encontrar isso? Através desse cálculo aqui que eu separei para vocês. Presta bem atenção. Vê, existe um corpo aqui, certo? E vai existir uma força F que está aplicando no mesmo sentido, certo? Do deslocamento. O que é que está acontecendo? Como os dois estão no mesmo sentido, o que é que vai acontecer? O ângulo aqui formado entre eles vai ser igual a 0, por isso que cosseno de 0 é igual a 1. Mas vamos por etapa. Etapa 1. Trabalho de uma força resultante é a força resultante vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Como a gente já viu que o ângulo é 0, cosseno de 0 é igual a 1. Então, trabalho de uma força resultante vezes o deslocamento. A força resultante vezes o deslocamento vezes 1 vai dar o próprio quê? Trabalho de uma força resultante é igual a força resultante vezes o deslocamento. Só que, de acordo com o princípio fundamental da dinâmica, que nada mais é do que a segunda lei de Newton, ela vai dizer o seguinte: força resultante é o quê? Massa vezes a aceleração. Então, no lugar de força resultante, a gente vai substituir por massa vezes a aceleração, de tal forma que trabalho resultante é igual a massa vezes a aceleração vezes o deslocamento. Deixa isso aqui por enquanto. Lembrando de cinemática, a gente precisa lembrar de quem? De uma equação de Torricelli, de Torricelli, vocês chamam do jeito que quiser, certo? Que é utilizada toda vez que uma questão fala de velocidade, mas não dá o tempo. Então seria velocidade ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, que é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço, ΔS, certo? Como o V0 está desse lado aqui, a gente passa para o outro, de tal forma que VF ao quadrado vai ficar menos V0 ao quadrado é igual a 2 vezes A vezes D. E o que seria esse D? O vetor deslocamento, já que a gente não está falando de ΔS, a gente está falando de D quando está falando de trabalho, que seria o deslocamento, certo? Como o 2 está para cá, a gente vai passar lá para o outro lado, como está multiplicando, passa dividindo. VF ao quadrado menos V0 ao quadrado dividido por 2 vai ser igual a AD. Guarda essa segunda fórmula aqui. O que é que a gente vai fazer? Trazer isso daqui
para cá, de tal forma que o trabalho resultante é a massa vezes a aceleração vezes o deslocamento. E a gente acabou de achar o quê? Que a aceleração vezes o deslocamento é isso aqui. Ou seja, eu só vou substituir. Trabalho resultante é a massa vezes Vf ao quadrado, que está aqui, menos V0 ao quadrado, que está aqui, dividido por 2. Beleza. O que foi que eu fiz aqui? Eu só quebrei para vocês enxergarem melhor a distributiva. Isso aqui é igual a isso aqui. Eu só fiz quebrar para vocês enxergarem melhor a distributiva. Então, trabalho resultante é a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, menos velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Distribuindo essa massa aqui entre eles, a gente achou que o trabalho resultante é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. O que seria isso? Uma grandeza nova que a gente vai falar, que é chamada de energia cinética, certo? Então, existe uma energia cinética final e existe uma energia cinética inicial. De tal forma que o trabalho resultante é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. E quando a gente pega algo que é final menos o inicial, a gente está falando da variação. Ou seja, o trabalho resultante é igual ao que? A variação da energia cinética. Beleza? Ele está me dizendo que trabalho é igual a energia. Tranquilo? Galera, se gostou do vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber sempre notificações de novos vídeos. Além disso, curte esse vídeo, comenta se gostou, se não gostou. Segue o nosso Instagram, segue nossa página do Facebook e também, como eu já falei, a do YouTube, beleza? Valeu!